dia. Vou começar enviando. Bom dia, irmã. Hoje tá um dia diferente, né, meu povo? Dia de sábado. Só esta semana. E aí, a partir da semana que vem, a gente volta para as nossas lives no domingo, tá? Só esta semana. Já quero começar pedindo a vocês para compartilharem essa live com outras pessoas, fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Se vocês estão gostando, se vocês aproveitam, compartilhem, tá bom? Vamos falar aí sobre mais um caminho para o desenvolvimento da virtude da temperança, que é uma virtude que nos ajuda aí a viver uma vida com mais equilíbrio, com mais sabor, uma vida que vem, a palavra temperança, ela vem dessa palavra tempero. Como é que a gente pode temperar a vida com mais equilíbrio, com mais significado, com mais consciência. Eu falo tanto de consciência. Não acredito em resultados diferentes se não passar por um processo de expansão da consciência, de perceber aquilo que de repente a gente não está percebendo. E a partir dessa consciência, decisões diferentes. E aí a força que eu vou falar hoje, ela tem muito a ver, na verdade, ela pode ser até um pouco estigmatizada hoje, vou falar sobre isso também, no mundo moderno, é como se ela tivesse aí uma certa... como se tivesse um certo preconceito com ela, digamos assim, né? Vamos trazer um pouco sobre isso, ela pode ser confundida com medo, né? Ela pode ser confundida, sim. Por que ela é confundida? Vou trazer sobre isso, tá? E vou falar como é que a gente pode desenvolvê-la se você é uma pessoa que precisa desenvolver essa força. E aí quero dizer também que essa força, esse caminho, ele nos ajuda a ter melhores relacionamentos, a evitar comportamentos de impulsividade, nos ajuda a desenvolver uma inteligência emocional. O que mais? Nos ajuda a ter um melhor planejamento, ter mais controle das nossas reações. Essa força, ela está relacionada a menor estresse, a menos arrependimento, mais satisfação com a vida, uma vez que eu tenho menos estresse, menos arrependimento, ajo menos na impulsividade, mais satisfação com a vida, essa percepção de sensação com a vida. Pessoas com essa força, líderes com essa força, inspiram confiança, transmitem uma estabilidade emocional, transmitem uma clareza, enfim. Então, temos muitos benefícios. Ele está associado também a um melhor desempenho profissional, a melhores decisões em ambientes de pressão. Então, tem muitas coisas boas dessa força. E aí, vou falar que força é essa, né? Então, estamos falando sobre a prudência, a força da prudência. E a prudência, para a psicologia positiva, a ciência do bem-estar, quando ele estuda essas forças do caráter, a prudência tem uma definição que é ser cuidadoso com as escolhas, cuidadoso com as próprias escolhas, não assumir riscos desnecessários. E aí é muito importante essa palavra, muito importante a definição de prudência para a ciência do bem-estar. Não assumir riscos desnecessários, evitar dizer ou fazer coisas que possam causar arrependimento. E aí, aqui eu já quero começar falando sobre por que o mundo moderno, de certa forma, por que esse mundo que a gente vive, ele, de certa forma, é como se ele não valorizasse a prudência, né? É como se
esse mundo que a gente vive, né? O mundo de mais urgência, o mundo do fazer, o mundo da performance, é como se a pessoa agir com mais cautela, né? Como se essa pessoa ela fosse rotulada como mais lenta, como mais insegura, como se não tivesse iniciativa. Então, esse agir agora, de preferência agir rápido, ele é muito valorizado no mundo que a gente vive. E eu não estou dizendo que isso seja errado. Quando a gente estuda sobre as forças do caráter, e existem aí algumas coalizões entre forças, e a mais clássica é a prudência e a bravura. Então, quando a gente tem aí uma força emocional ligada à coragem, que é a bravura, e ela se opõe, de certa forma, à prudência, então isso gera esse sentimento como se fossem coisas contrárias ou coisas diferentes. E, na verdade, o que vai ser muito importante é a gente entender o contexto e entender o que é essa força e usar essa força no uso ótimo dessa força. Então, nós temos que equalizar tudo isso. Em algumas circunstâncias, nós vamos sim precisar agir com mais bravura, em outras circunstâncias vamos precisar agir com mais prudência e conseguir ter consciência sobre essas coisas é o que vai fazer a diferença. Então, se você tem mais a força da bravura, a força da coragem, ela é mais forte em você, possivelmente você tem que ativar um pouco mais a prudência. E se você já é muito prudente, naturalmente prudente e pouco corajoso ou tem pouca bravura, você tem que ativar mais a força da bravura, né? Então, esse equilíbrio aí, ele é muito importante, tá bom? Porque muitas vezes essa prudência, ele pode ser associado sim a uma cautela excessiva e a uma paralisia na ação, né? Então, isso daí seria uma sombra dessa força, ou seja, é um lado aí, quando a gente não toma a decisão de forma consciente, a gente pode sim cair nesse erro de uma cautela excessiva e isso acabar sendo o lado negativo, digamos assim, dessa força, tá? Então, a prudência, por que ela é tão importante? A prudência, ela nos ajuda a agir em coerência com os nossos valores e não apenas baseado em emoções momentâneas, baseado em busca por prazeres, por sensação por uma emoção ali momentânea, né? A prudência, ela nos ancora nesse agir com coerência, agir de acordo com aquilo que é importante pra gente. Pessoas mais prudentes, elas conseguem lidar com esse atraso de recompensa imediata. Eles conseguem ter uma resiliência emocional e focar mais nesse longo prazo e menos no imediatismo. Quem está ancorado na prudência, nesse uso ótimo dessa força, tem mais cautela para enxergar quais são esses riscos desnecessários e de repente não agir naquele momento, não agir de forma impulsiva ou de forma mais rápida, tá? Então, por isso que essa força, ela está muito associada a menos probabilidade de comportamentos de risco. Por exemplo, comportamentos de risco como o abuso de substâncias, endividamento, né? Então, pessoas que têm esferas da vida ali com mais... pessoas que usam mais essa força, que desenvolvem essa força da prudência, estão mais associadas a comportamentos saudáveis em várias esferas da vida, no corpo físico, na área financeira, nos relacionamentos. Por isso que é tão importante desenvolver a força da prudência. Eu vou falar alguns caminhos, tá? Até o final da live eu vou falar alguns caminhos para desenvolver essa força da prudência. E vou falar também quais são os riscos de um uso excessivo dessa força. E aí eu já quero que você comece a pensar a sua tendência, o seu comportamento, o seu temperamento. A sua tendência, ela está mais associada a comportamentos de mais impulsividade, e aí você precisa muito desenvolver essa musculatura da prudência, ou a sua tendência de comportamento, de temperamento, é uma tendência a ser extremamente prudente ou pensar muito antes de agir, e por conta disso você precisa
ponderar esse uso dessa força? Me diga aí, dentro das suas áreas da vida, a sua tendência é ser mais prudente ou mais impulsivo? E aí, de todo modo, para um jeito ou outro, você tem que ter cuidado com o lado sombra dessa força. E de novo, o que seria o lado sombra? Ou eu estou usando demais, ou eu estou usando de menos. E a gente corre o risco de cair aí em um lado sombra. Então, o que eu quero trazer para vocês é o aspecto de luz da força. É o aspecto do uso ótimo dessa força, tá? E aí, quando eu estou no uso ótimo dessa força, a prudência, ela é o foco principal dela, e aí eu já quero trazer essa correlação entre as forças. Na semana passada nós falamos sobre a força do autocontrole, que também é uma força dentro da virtude da temperança. E enquanto o autocontrole, o foco dele está na regulação dos impulsos e das emoções, ou seja, uma reação interna de não reagir, né? A prudência, ela está... O foco maior dela está nessa reflexão e nesse planejamento antes de reagir. Então, não é só não reagir. É pensar antes, medir esses riscos, planejar e agir de forma orientada. Então, a prudência, ela requer uma ação prática. Ela requer um planejamento. Enquanto o autocontrole, ele é conter esse impulso, então eu consigo conter a minha emoção, eu consigo conter a minha raiva e não agredir o outro com a minha fala, por exemplo. A prudência, ela me faz planejar, ela me faz refletir, ela me faz pensar em caminhos e em uma melhor ação ali que eu preciso tomar. Ela orienta esse movimento. A prudência é como se fosse essa bússola para onde eu devo me movimentar, porque eu consigo ter essa atitude de reflexão, tá? É esse agir com mais consciência. Eu não reajo com base nos meus sentimentos, no meu impulso, nas minhas emoções. Eu não reajo ali sem pensar, digamos assim, tá? Então tem a ver com isso, né? E aí a prudência, ela é muito importante ela é solo fértil para todas as outras, né? Imagina o que seria o que é o corajoso, né? O corajoso, coragem, que é uma grande virtude, sem dúvidas. Mas o que é esse corajoso sem prudência? O que é a pessoa que não se orienta, que não tem essa bússola interna, que não tem esses valores claros, essa coerência, tá? Então, é muito importante que a prudência, ela seja essa guardiã, digamos assim, né? Essa guardiã desses valores, desse agir com coerência, tá? E com esse pensar, associando aí todos os riscos que nós podemos assumir, ok? E aí vamos falar sobre 3 caminhos, né, para desenvolver essa força. 3 caminhos para desenvolver a força da prudência. Eu quero começar falando uma estratégia que o Martin Seligman, aliás, e outros psicólogos também, outras teorias, muitas trazem esse aspecto dentro do campo das decisões, tá? Então, quero sugerir aí o registro por escrito, antes de tomar decisões, tá? Então, a primeira estratégia que eu quero falar de como desenvolver essa prudência na prática, e aí lembrando que a prudência no uso ótimo. De repente você já se sente extremamente prudente, e aí não, eu já penso muito antes de agir, eu sou uma pessoa muito prudente, mas será que você não está no excesso dessa força? Será que esse excesso de prudência, você está com essa cautela demais e isso acaba prejudicando as suas decisões, tá? Ó, o Aleph colocou aqui, né, o assunto. Obrigada, Aleph. A força da prudência, tá sendo abordado excelentes argumentos que nos fazem refletir em alguns aspectos cotidianos que vivenciamos no dia a dia. Muito bem, ótimo, adorei. Muito bom ter você aqui, viu? Pode colocar aí os pontos, já ajuda quem vai assistir depois ou quem tá na live. Muito bom. Então, esse registro, essa estratégia de registrar antes de tomadas de decisão, ela é muito importante.
ela ativa esse pensamento mais reflexivo, reduz a impulsividade. Então, diante de uma decisão importante, antes de tomar uma decisão de forma impulsiva, eu quero sugerir, e aqui dentro desse aspecto de registrar, de escrever sobre decisões importantes, eu quero propor 2 estratégias, tá? Uma delas é quando a gente chama sobre, tem uma ferramenta que se chama perdas e ganhos. Então, quais são as perdas desse cenário, quais são os ganhos desse cenário? Não age de forma inconsciente, não deixa a vida me levar e de repente a gente acaba não parando para de fato colocar por escrito quais são as perdas e ganhos. Por quê? Porque tudo na vida tem risco, gente. Tudo na vida tem risco. Então, de repente, assim, eu não tô feliz onde eu tô trabalhando, eu não sou feliz, eu não gosto da minha liderança, eu não gosto da empresa, eu não gosto da cultura, eu preciso sair. E aí, de repente, você sai de forma impulsiva, ou você fica, mas também não faz nada, mas também não tem um plano. Então, a prudência é o que vai te guiar para esse plano. Não é sobre, não estou feliz onde eu trabalho e aí amanhã eu vou pedir demissão. Isso é impulsividade, de repente não é isso. Você precisa ponderar, você precisa fazer um planejamento, você precisa pensar, colocar ali quais são os ganhos se eu ficar, quais são as perdas se eu ficar, quais são os ganhos se eu sair, quais são as perdas se eu sair. É sobre essa estratégia que eu estou falando, colocar cenários, decidir ali no papel. E aí no papel, quando eu digo no papel, pode ser no bloco de notas do seu celular, pode ser no computador, enfim. Faz aí do jeito que você quiser, mas o ponto é, registra, coloca isso por escrito, para que você possa ponderar melhor tudo isso, tá? A prudência é essa cautela que faz você olhar para esse cenário todo e ponderar a melhor decisão. E a outra ferramenta para você fazer isso, né? Então, uma delas, eu estou dentro de como desenvolver prudência na prática. Então, quem gosta de anotar, como desenvolver prudência na prática? E aí eu estou falando de uma estratégia para antes de decisões importantes, estratégia 1, antes de decisões importantes, registra por escrito os cenários que você tem. E aí estou ensinando dentro desse registrar por escrito 2 ferramentas práticas, que são, uma delas, a estratégia de perdas e ganhos, e a segunda estratégia que eu quero ensinar para vocês é sobre reflita sobre 3 cenários. Então, toda situação, ela tem pelo menos 3 cenários possíveis. E aqui eu tô falando de uma tomada de decisão. Então, quais são esses 3 cenários possíveis? Você vai colocar assim, qual é o pior possível? Então, o que de pior pode acontecer nessa situação? Você vai colocar o que de melhor pode acontecer. E você vai colocar o cenário mais provável. Então, separa esses 3 cenários. Isso é muito importante antes de uma tomada de decisão. O pior que pode acontecer, o que de melhor pode acontecer e o cenário possível. Que no final das contas, muitas vezes o cenário possível nem é o mais catastrófico, o pior que pode acontecer, nem é o mais otimista ali e real. É o caminho do meio. É o caminho mais provável. E aí assim você vai conseguir medir os riscos. Tudo na vida tem risco, gente. É a vida acontecendo. E aí, depois eu vou até contar uma história que eu me lembrei do B. O B tem essa força da prudência. O B, meu filho, o Bernardo. E ele tem um temperamento muito parecido com o meu, então eu também vejo o quanto que eu tenho essa força da prudência na minha vida. E em alguns momentos eu enxergo que ela estava num uso excessivo, numa prudência excessiva. Por quê? Porque eu não estava calibrando com a minha virtude da coragem. Então já eu falo pra vocês sobre isso de forma prática, né? Sobre a minha vida, porque eu acho que pode ajudar outras pessoas aí a enxergar melhor esses conceitos e essa abordagem, né? De conhecimento. A segunda estratégia, quem gosta de anotar então, falamos da primeira estratégia. A segunda estratégia, eu vou falar 3, tá? Tem várias possibilidades, vou falar 3. A segunda estratégia é sobre buscar feedback. Busque feedback. O que é o feedback? Eu tenho que buscar feedback do meu chefe? Esse também, mas não só esse. Busca a perspectiva de outras pessoas que convivem com você. Busca a perspectiva
da sua família, das pessoas que convivem com você. O que essas pessoas ao seu redor estão te sinalizando? O que essas pessoas estão te sinalizando sobre alguma situação, né? De repente você tá num ritmo de trabalho absurdo, intenso, e aí você acha que tá tudo certo, tá tudo bem, mas de repente a tua família tá ali te sinalizando, dando feedbacks importantes de que você tá mais estressado, ou de que você tá precisando dar mais pausas, ou o contrário, tá? Ou você não tá se desafiando, só tá ali dentro de casa, passa o final de semana, sei lá, no videogame, passa o final de semana assistindo série, maratonando, comendo, bebendo, e aí de repente na segunda-feira você tá morto de cansado, final de semana que era pra ter descansado, você não descansou, tá exausto, tá estressado, e aí você recebe, né, esse feedback aí, por exemplo, quando chega segunda-feira de manhã, e aí você recebe o feedback de alguém, do teu chefe, bicho, tu tá com a cara tão cansada, descansou não no final de semana, enfim. Fique atento a esses feedbacks, a essa percepção ao seu redor. Entender isso, entender essas outras perspectivas que são diferentes, trazem essa reflexão para decisões mais equilibradas. Então, para de se chatear quando alguém te dá um feedback importante de chamar atenção para algum ponto que talvez você até não concorde, mas que é uma sinalização importante. Então, feedback. Busque feedback. E aí aqui eu tô falando de buscar de forma consciente mesmo. O que as pessoas estão percebendo, o que as pessoas acham que precisa mudar. Todo mundo precisa mudar em algum grau na vida. Se a gente não parar para pensar sobre isso, a gente tá só no deixa a vida me levar e as coisas não acontecem. Então, esteja atento, busque feedback, pessoas inteligentes, pessoas que querem melhorar, pessoas que estão constantemente se desenvolvendo como um ser humano melhor, elas agem com essa intencionalidade de buscar melhorar, tá? De buscar se construir como ser humano. Então, busque feedback. E a terceira estratégia que eu quero compartilhar com vocês é sobre visão de longo prazo. Terceira estratégia, visão de longo prazo. Deixa eu beber aqui. O que é essa visão de longo prazo? Haja pensando assim, ó. Hoje, de repente, sei lá, tem alguma coisa que tá tirando o seu sono, tem alguma decisão, alguma coisa que você sente que deveria fazer e que não faz. E aí você pensa assim, como é que essa decisão vai me afetar daqui a 6 meses? Projeta as suas decisões, projeta sempre numa visão de longo prazo, tá? Isso é para ativar a sua visão de longo prazo. Como essa decisão me afetará daqui a 6 meses? Então, de novo, o exemplo do trabalho. Eu gosto de trazer exemplos do mundo do trabalho, porque é muito essa minha realidade, é muito voltado para isso, e eu sei que é um ponto central na vida da maior parte das pessoas. Então, hoje, você tá ali pensando, né? Se eu continuo aqui, se eu saio de onde eu tô, se eu quero, por exemplo, crescer para uma posição de liderança, se eu não quero, se eu quero assumir um novo desafio, se eu não quero, se faz sentido para mim, qual é o meu próximo degrau de carreira, qual é o meu próximo movimento de carreira. E aí pensa assim, se eu não fizer nada, como essa decisão me afetará daqui a 6 meses? Ou se eu fizer um movimento agora, onde é que eu vou estar daqui a 6 meses? A gente precisa estar nesse movimento de se projetar nesse longo prazo. Não ficar pensando só no hoje. Não ficar pensando só nesse impulso dos sentimentos. Não, hoje só
não vou fazer nada porque vai dar muito trabalho, enfim. Então, pensa na construção do longo prazo. Por exemplo, as suas reclamações de hoje, as suas dores de hoje, o que você precisa fazer para que daqui a 6 meses ou 1 ano, enfim, às vezes é um longuíssimo prazo, o que você precisa fazer para que isso comece a mudar? A lei da semeadura e da colheita é implacável. Você precisa começar a plantar para colher diferente. E colher não é que botei a semente, pronto, amanhã já vou colher. Claro que não. Exige essa visão de longo prazo, exige essa prudência. Então, por exemplo, o campo das finanças, né? Eu falei aqui vários campos, o campo do trabalho, o campo da saúde física, o campo das finanças. O que eu preciso fazer? Poxa, hoje eu tô, sei lá, num perrengue financeiro e gasto mais do que ganho e não quero viver essa vida, enfim. O que você precisa fazer hoje para daqui a 6 meses tá melhor ou daqui a 1 ano tá melhor? Suas decisões têm que ser hoje. A prudência, que é essa força que nós estamos falando do equilíbrio, ela nos leva a pensar nesse futuro para que a gente possa começar a construir hoje. Então, se você não tem a prudência, você vai gastar mesmo tudo que você tem ou que você não tem. Você vai fazer dívida no seu cartão. Por quê? Porque você tem que viver hoje. O que o mundo diz é seja feliz hoje. E isso é falta de prudência. É falta de prudência, porque a gente precisa pensar que a gente vai viver. Que a gente vai viver muito. Então, esse negócio que o mundo diz, seja feliz e pronto, o que importa é isso. Isso é viver sem a prudência, né? Sem um uso ótimo da prudência. Então, a gente precisa ter essa visão, tá? Essa visão de construção de longo prazo também, tá bom? Essas são as 3 estratégias. Faz sentido, gente? Todas essas práticas para a vida real, para que a gente possa agir com mais coerência, com mais propósito, colocar a prudência aí no uso ótimo de decidir com consciência, decidir por aquilo que mais importa, tá? Com esse domínio da nossa vida de pensar antes de tomar grandes decisões, pensar antes de reagir com mais prudência. Isso é tão importante porque a gente vive mesmo esse mundo que é muito apressado, que todo mundo quer resultado agora, de preferência agora. Então, essa força da prudência, ela nos ensina, ela nos calibra a ter essa visão mais ponderada, mais cautelosa. E não é sobre não assumir riscos, é sobre não assumir riscos desnecessários, tá? E aí eu vou trazer, é claro que também a prudência, como eu comecei falando na live, é claro que o excesso de prudência, ele pode sim cair num lado negativo, né, no lado sombra aí, de nos impedir de reagir, né? E aí eu vou até trazer um exemplo, né, do excesso dessa prudência, dessa cautela. O meu filho, o Bernardo, falei pra vocês que ia contar, né? O Bernardo, ele viajou para um acampamento final de semana passado e ele levou um óculos laranja para usar exatamente. O óculos ele foi comprado para usar no acampamento porque a cor da roupa deles era laranja, então o óculos laranja para eles ficarem ali, né, juntos e tal. E aí eu não vi nenhuma foto, o Bernardo usando o óculos, não vi os óculos. E aí quando eu cheguei, que eu vi na bolsinha dele, tava do mesmo jeito que eu tinha botado na mala, na mesma bolsinha, do mesmo jeito, os óculos laranjas estavam lá. E aí eu disse: B, tu não usou teus óculos, teu óculos tá aqui do mesmo jeito, não vi você usando, você usou? E aí ele: não, mamãe, eu não usei, eu nem tirei da bolsa. E aí eu: mas por que, filho? Ele disse: não, porque eu fiquei com medo de quebrar. Eu fiquei com medo de perder. E aí, é verdade, isso poderia ter acontecido, né? É o risco. É o risco de usar os óculos, ele poderia ter quebrado, ele poderia ter perdido. E aí esse excesso de prudência, ele faz com que a gente também deixe de viver os riscos
que são normais, da vida acontecendo. Então é verdade que esse excesso de prudência, ele pode cair num medo, numa cautela excessiva, numa ponderação que faz a gente paralisar. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, nós precisamos ter a capacidade de ponderar a prudência com a bravura, para que a gente assuma riscos, para que a gente tenha um plano, para que a gente haja com mais consciência. Esse é o ponto. Nem é o paralisar e não vou ter um plano, mas também não é o agir de forma impulsiva sem prudência. O agir de forma impulsiva sem prudência, ele traz muitas consequências para a nossa vida. Ele pode trazer arrependimentos, ele pode trazer consequências ruins para a esfera da saúde, para a esfera financeira, para a esfera profissional. Então a prudência saudável, ela se baseia nessa consciência, nessa escolha que é intencional, que é deliberada, uma escolha que é mais... que mede os riscos e que tem um plano para diminuir esses riscos, tá? Então, esse excesso de prudência, esse excesso de evitação, digamos assim, do risco, ele é algo que a gente precisa, sim, ter esse cuidado, tá? Para que a prudência, ela não vire uma prisão, de alguma forma, tá? E pra gente ir encerrando a nossa live, eu quero trazer o último ponto aqui para vocês. Assim como eu finalizei a live passada, eu quero sempre finalizar a live trazendo que eu trago ciência e eu também quero trazer o que a sabedoria milenar diz, porque o que a ciência está descobrindo, muitas coisas já estão escritas no livro da sabedoria milenar, que é a Bíblia. Então eu tenho versículos que comprovam o quanto a prudência ela é importante para que possamos viver uma vida mais equilibrada, mais consciente, com mais sabedoria, com mais temperança. E aí eu quero trazer aqui o provérbio, está lá no livro de Provérbios 22:3, tá? O prudente, ou a pessoa sensata, também é outra versão, o prudente, ele vê o perigo e busca refúgio, mas o insensato segue adiante e sofre as consequências. Vou ler de novo. Provérbios 22:3. Provérbios 22:3. O prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o insensato segue adiante e sofre as consequências. O prudente não é aquele que não age, que foge. Refúgio é diferente de fuga. Refúgio é consciente, é buscar abrigo de alguma forma, porque eu conheço esses riscos. E aí o prudente, ele tem essa clareza antes de agir. Ele tem essa sabedoria de enxergar consequências, ele traz esse equilíbrio entre ação e reflexão. Essa é a força da prudência. E aí eu vou trazer um outro que tem a ver com o pilar financeiro que eu falei para vocês. Tá lá em Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Em outra versão ele diz assim: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então essa visão de que o prudente, o sábio, ele pensa no amanhã, ele se planeja, ele conserva recursos, ele conserva energia. Isso é o oposto da impulsividade. Isso é o oposto da impulsividade, que gasta tudo o que ganha, que não pensa antes de agir, que age ali baseado nos seus próprios impulsos, nos seus próprios desejos, na sua própria vontade. E quando a gente vê, quem age assim acaba sendo controlado pelas suas próprias emoções. O prudente não. O prudente, ele pensa, ele age com sabedoria, ele reflete e ele se refugia, porque ele consegue perceber as consequências e os riscos. Muito bem,
gente, então vamos finalizando a nossa live de hoje. Obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês estão aqui sábado de manhã é porque vocês estão buscando com muita consciência serem pessoas melhores, terem mais consciência. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenha feito aí a diferença, que vocês tenham um dia abençoado. Que Deus esteja com vocês, com a família de vocês. E eu vou pedir para compartilhar essa live, gente. Eu vou salvar aqui no Instagram e vou salvar também no YouTube. Compartilhem com mais pessoas que precisam desse conteúdo para viver melhor. Ok? Um cheiro, beijo, tchau.